quero repartir da graça de Deus que há em abundância no corpo sobre você nesta noite. Eu quero suplicar a misericórdia de Deus sobre você nesta noite. E continuando, diz assim: e o nosso destino é parte do chamado de Deus para as nossas vidas, pois vivemos em relacionamento com Ele. Preste atenção aqui, olha que coisa interessante. Paulo diz que também somos mordomos, somos servos, somos ministros, mas também somos mordomos. E esta palavra tem origem na palavra óquios, que significa casa, e fala de um outro tipo de escravo. Mas a responsabilidade desse escravo é interessante, porque ele é alguém que trabalha ou controla uma certa parte da casa. Na verdade, a palavra economia se deriva da palavra oikonomos, que significa administrar uma casa. Então, somos líderes, servos, mas com a responsabilidade, estamos administrando, ou seja, servindo como servos e escravos na casa de outra pessoa. E quando sabemos disso, isso é libertador, porque a igreja, ela não é sua, o rebanho, ele não é seu. Tecnicamente, você é simplesmente um líder servo, administrando aquela casa espiritual, mas quem é o proprietário desta casa espiritual? É o Mestre, é Jesus. Ele é o dono desta casa. E aí ele vem e diz para mim: Isaías, se você permitir, eu quero edificar a minha igreja. Então ele diz: nós somos mordomos. Mas o que nos surpreende também no próximo versículo, ele diz: o que se requer desses encarregados, olhe bem, é que sejam fiéis. Palavra muito interessante, no versículo 2 diz: o que se requer desses encarregados, que nos considerem como servos de Cristo e encarregados. Mas no segundo versículo diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Existe aí um problema nesse texto. Existe um problema de síntese, ou fluxo natural do texto. Seria que é requerido que sejamos servos e mordomos, e que deste é requerido que sejam fiéis. Mas não é isso o que o texto diz. O que o texto diz é que é requerido dos encarregados e mordomos. Então, por que a distinção? Por que a diferença? Durante o período da escravidão, havia duas classes de escravos. Haviam os escravos do campo e os escravos da casa. Os escravos da casa eram aqueles que tinham um nível interessante de responsabilidade e relacionamento com o mestre. Tanto que muitas vezes, olha que coisa interessante, eles se identificavam com o mestre, mas eram servos, mas tinham responsabilidades. Era comum o senhor ou a dona da casa ter uma lista de tarefas pelas quais o servo seria responsável. E muitas vezes iam para outras plantações ou até para a cidade. Mas o que passava na mente dos senhores dos escravos? Sabe o que passava? Descobrir se o servo havia sido fiel em completar a tarefa recebida. Precisa ficar no meu coração e no teu coração nesta noite. Um dia, o mestre vai retornar. Eu não posso esquecer isso. Ele irá voltar.
E quando ele voltar, vai descobrir que você tem sido fiel como líder, fiel como salvo. Por isso Paulo diz que tem se decidido, tem determinado que irá viver uma vida desempenhando a função e a tarefa que Deus lhe concedeu. Eu preciso sempre lembrar, sempre, o meu Senhor vai voltar. A obra que eu estou fazendo hoje, sabe o que vai acontecer? Ele vai me pedir contas, porque eu sou mordomo, não na minha própria casa, mas na casa dele. Eu cuido, não daquilo que é meu propriamente dito, mas eu cuido na casa dele. Eu tenho liberdade para trabalhar, mas sempre eu preciso me lembrar, o meu Senhor vai voltar. O que é que eu fiz com o tempo que é dele? O que é que eu fiz com o dinheiro que é dele? O que é que eu fiz com os relacionamentos que é dele? O que é que eu fiz com a ordem dele de pregar, testemunhar, fazer discípulo? Tudo é dele. Tudo isso chegará ao dia que eu vou colocar diante do Senhor. E a minha esperança, eu creio que também a tua esperança, é ouvir o seguinte: entra, servo bom e fiel, para aquilo que está preparado antes da fundação dos tempos. É isso que Deus deseja dizer a mim e a você. Então, todo cuidado com a faculdade, porque ela é de Deus. Todo cuidado com esse carro, porque ele é de Deus. Todo cuidado com o seu tempo, não é seu, é de Deus. Todo cuidado com o seu corpo. É por isso que o jovem cristão, quando está se relacionando, ele sabe que ele não namora, ou melhor, ele não tem um relacionamento com uma moça a dois, é a três. Porque quando ele toca naquela moça, ele toca numa pessoa que pertence ao mestre. Quando a moça toca nele, a moça sabe que ele não é dela, que ele não é dele mesmo, mas que ele pertence ao mestre. Então, quando há o relacionamento, sabe que esse relacionamento não é a dois, sabe que esse relacionamento é a três, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Diga comigo: eu sei que Deus é fiel à sua palavra. E quando Ele prometeu estar comigo, Ele está também no momento que eu estou namorando. E Ele vê aonde vai a minha mão, onde ela passa, onde ela chega, onde ela toca. O Senhor vê, porque Ele prometeu estar comigo todos os dias. Você entendeu? Então, quando a sua mão quiser ir, você vai dizer: não, Deus está aqui. Você entendeu isso? Então, quando você quiser beijar mais profundamente com língua, você vai dizer: não, Deus está aqui. Quando a sua mão quiser, você vai dizer: não, Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Você entendeu a palavra? Já estou terminando. Paulo também diz que vive uma vida de consagração. Eu quero terminar aqui. Essa palavra ela é muito mais extensa, mas eu prometo ao líder da juventude que eu vou voltar para terminar essa palavra.
mas eu quero concluí-la, deixar com você esta verdade que tem me abençoado há muitos anos esta palavra. Em Romanos 12, ele diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu apresento o meu corpo, símbolo de toda a minha alma. Eu entrego minha vida a Ele. Vivo minha vida em consagração a Ele. Olha que coisa interessante, eu quero fechar com isso aqui. É muito lindo. Lá no Antigo Testamento, o paradigma do sacerdote que servia no templo foi dado com a vida de Arão. Deus usou a vida de Arão para deixar uma lição. Usou como exemplo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que quando chegou o momento de consagrar Arão, uma coisa interessante aconteceu no livro do Êxodo, capítulo 29. A Bíblia diz que deveriam trazê-lo para fora do tabernáculo. Ali deveriam lavá-lo, purificá-lo, santificá-lo e consagrá-lo. A Bíblia dá várias instruções sobre qual o local onde isso deveria acontecer. Sabe aonde? Ela diz que deve ser na porta do tabernáculo. Na entrada do tabernáculo havia um grande pátio, havia o pátio externo, o pátio interno, havia o Santo dos Santos. Para entrar no pátio havia literalmente uma porta e um portão. Olha o que aconteceu. Eles deveriam levá-lo até o portão. E lá, sabe o que aconteceria? Ele seria ungido, santificado, purificado. Imagine isso. Mateus, por favor. Eu vou dar aqui uma demonstração. Está aqui o meu filho Mateus. Esqueçam Mateus, está aqui Arão. O processo era esse que lemos. Ele é o sacerdote. E Paulo disse: olha, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Está aqui o corpo do Mateus, melhor, do Arão. E Deus disse: olha, eu quero que este sacerdote vá para o portão e fique diante desta multidão. Só que aconteceu o seguinte: quando Arão chegou diante da multidão, a ordem era essa: você deve despir Arão. Arão deve ficar nu diante da congregação. Para que aconteça a santificação, a purificação, para que venha a santidade, Arão fica nu diante da congregação. Então é como se agora eu começasse a tirar a camiseta do Mateus, tirar a calça do Mateus, tirar o tênis, a meia, tirar a cueca do Mateus. Por isso que eu chamei meu filho. Eu já conheço. Nós tomamos banho juntos muitas vezes. Era essa. Você já imaginou isso? Agora, preste atenção, já estamos terminando. Imagine se o Mateus tivesse uma mancha muito grande aqui, que os irmãos nunca viram nem pensaram que existisse no corpo do Mateus. Nesta cerimônia, o Mateus ficaria exposto. Ele esconde por causa da roupa. Imagine se fosse aqui nas pernas, algo feio, uma queimadura que houve. O Mateus nunca, mesmo quando tinha acampamento, nunca ficava de fio dental. Só de shorts imensos. Por quê? Porque eu não vou mostrar.
mas agora, para exercer, foi o que Paulo disse: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo a Deus. E aí nós pensamos que esta apresentação há uma exclusão da congregação. Eu vou ficar longe da congregação. Mas Deus diz a Arão: não, eu quero te santificar. Eu quero te aprovar, eu quero te lavar, eu quero te edificar, eu quero que te conheçam como sacerdote e você viva diante da congregação. E a congregação conheça as tuas manchas, conheça as tuas cicatrizes, conheça as tuas deficiências. Porque quando ela te conhecer, eles vão estar olhando e vão olhar as tuas deficiências, mas nesse mesmo tempo eu vou estar trabalhando em você. Eu vou estar te santificando, eu vou estar te aprovando, eu vou estar te abençoando. Então é diante da congregação, é junto com a congregação que Deus mais trabalha na nossa vida. Por isso que não tem lucidez, não tem sentido quando um membro do corpo diz: eu não vou mais congregar, eu não quero, eu não preciso da igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Deus poderia ter feito isso lá, escondido, porque não é fácil até para um infante, quando você diz para ele assim: ei, a tua barriga está aberta. Dependendo da criança, ela vai chorar de vergonha. Não é fácil ficar exposto. Eu já estou exposto há 30 anos. A minha família já está exposta há 30 anos. E é nessa exposição que Deus tem tratado o meu caráter, o caráter dos meus filhos, o caráter da minha esposa. Você entendeu a palavra de Deus? Vamos louvar a Deus pela vida do Mateus. Muito obrigado. Deus usou esta figura. E eu quero concluir esta mensagem dizendo isso. É aí que Deus santifica. É aí que Deus aperfeiçoa. É aí que Deus limpa, purifica, prepara, unge na frente da nação. Porque quando Deus prepara como líder, Ele não o prepara nas sombras, escondido. Então o irmão tem problema com alguma área de pecado. Aí, Deus vai tratar comigo. O que Deus faz? Deus fala: olha, sai da igreja, fica em casa sozinho, e eu vou tratar com você. É nós, mano. É nós dois. Pastor Isaías não sabe. Nem pode imaginar que você tem essas berebas aí. Que você tem esses furunco. Quem aqui tem furunco? Furunco dava muito antigamente. Dava nas nádegas, dava nas pernas, dava nas costas, dava tudo que é lugar. E sabe o que acontece? Ele cura, mas fica a marca. Deus não curará os nossos furuncos na sombra. Mas os furuncos estão nas nádegas. Deus vai dizer: tira a roupa, mostra. É aí que eu te curo. Se você esconder, não tem cura. Se você omitir, não tem saúde. Mas se você disser: lava-me, purifica-me, santifica-me, o Senhor fará isso. Ele te purificará, Ele te santificará, Ele te limpará, Ele te usará, Ele fará transbordar a sua glória em ti. Na sombra não fará, mas diante da congregação. Eu estou nesta igreja há 18 anos, e os que estão aqui comigo há 18 anos sabem que houve períodos da minha história que Deus me expôs
mostrou todas as minhas necessidades, fraquezas, as minhas e das minhas filhas, da minha esposa, do meu filho e de toda a minha família. O Senhor expôs, o Senhor não escondeu. São sacerdotes, precisam ser lavados, precisam ser purificados, precisam ser tratados. Ah, Senhor, tira-os daqui. Não, eu não fiz com Arão. O que Isaías é melhor do que o Arão? Vai ser diante da congregação. Bendito seja o nome do Senhor. Você hoje é servo? Você hoje é mordomo? Você hoje é sacerdote do Senhor? Então, não fique preocupado quando o Senhor tratar de você. Deus está nos consertando, enquanto tentamos consertar outros. Mas isso acontece. Quando Deus está tratando comigo, sabe o que está acontecendo? Eu estou tratando a vida do irmão. Por isso que ser líder de FAP, discipulador, superintendente, pastor de área, ser um líder, alguns dizem, não, mas você. Não, mas Deus vai tratar com você. Quando você começar a tratar a vida de outros, olha que coisa linda. Aí a palavra diz, traga-o até a porta do tabernáculo, para ser purificado. Então tiraram todas as roupas, e o lavavam em frente de toda a nação, todo mundo assistindo, porque não tem como, quando a pessoa tem uma deficiência, a gente não olha no olho dela, não é verdade? A gente olha, a gente não quer, mas se a pessoa tem o nariz maior, os olhos, a sobrancelha, ou quando a gente chega na nossa idade, que os pelos começam a crescer, então você vai conversar com a irmã começa a olhar para o seu nariz, aquele pelão aqui na orelha, os pelos. A irmã não quer olhar. Não, pastor, mas ela vê. Você vira, nossa, que chumaço de cabelo. É ou não é? Aquilo que a gente quer esconder, olha para mim. Aquilo que você quer esconder, olha para mim. Eu vou repetir. Aquilo que você quer esconder, olha para mim. Aquilo que você quer esconder, Deus quer mostrar. Aquilo que eu quero esconder é o que o Senhor quer que apareça, para que eu seja santo, como Ele é santo. Não é assim na liderança. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda o está purificando. E mesmo assim, você continua a servir, a ministrar, a ajudar e a abençoar outros. Então não pare. Deixe o Senhor ir lavando e você vai cuidando de outros. Hoje eu estou tão doente. Chega alguém perto de mim, irmão, ore por mim. Irmão, eu vou ser sincero, eu hoje que preciso de oração. Não, comece a orar por esse irmão. E quando você estiver orando, Deus vai estar tratando de você. Alguém diz, pastor, eu estou com uma dificuldade, estou aqui compartilhando. Mas eu também tenho, como eu posso ouvir? Ouça, Deus vai cuidar também de você. Quando você está trabalhando, o Senhor está cuidando de você. Porém, tem suas próprias questões. Ficamos diante das pessoas e diante de Deus nus. Vamos dizer nus. Só as meninas. Os rapazes. Quem pode te ver nu? Quem aguenta a sua nudez? Diante de quem você pode estar nu? A quem você presta conta? Quem pode ver as suas cicatrizes, feridas, hematomas e deformações? Ele ficou lá em pé, e foi lá que Deus o santificou, que Deus o lavou. Nós ficamos perante o mundo como curadores feridos, expondo nossas feridas, nossas cicatrizes, mas existe também uma boa notícia, sabe qual? Ele foi transpassado por nossa causa,
por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, ele foi ferido. Uma ferida fica aberta, exposta, aí dá para ver. Uma ferida é um corte na pele. Um hematoma é um ferimento por baixo da pele, que muitas vezes não é visível, fica por baixo da pele. Preste atenção nisso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Quero que você guarde isso, já estou terminando. Transgredir quer dizer pisar do outro lado, cruzar a linha. Ele foi ferido pelas vezes que cruzei a linha, quando pequei, quando fracassei, quando tropecei, quando caí. Mas ele também foi ferido pelas minhas transgressões. Ou seja, feridas abertas, públicas. Ele foi ferido pelas coisas que você e eu fizemos, que estão fora da linha, fora de ordem, que atravessaram a linha. Mas ele também foi esmagado, ele teve hematomas. Um hematoma fica por debaixo da pele, nem sempre dá para ver. Não é um corte aberto na pele, é um hematoma, está lá, mas nem sempre pode ser visto. Ele foi esmagado pela minha iniquidade. Olha isso. Iniquidade é bastante diferente de pecado, de transgressão. Transgressão, guarde isso, é o que eu faço, o que eu tenho feito, o que se vê, o que está aberto. E iniquidade, presta atenção. Iniquidade é minha inclinação, minha tendência, minha propensão, é o que me atrai, é o que está debaixo, escondido. O que te atrai? Muitas vezes para alguns rapazes, o que atrai são outros rapazes. Muitas vezes moças, o que atrai são outras moças. Muitas vezes o que atrai a inclinação é ainda a mentira, a fofoca, é ainda a violência, ainda a ira, a mágoa. Essas coisas estão lá, como hematomas. Não é uma ferida aberta, está lá. São os hematomas na minha vida, as lutas por baixo da superfície, as tendências, fraquezas e falhas na minha vida. Mas e aí? Eu fico diante do povo de Deus, tentando servir com as minhas batalhas interiores. E assim, e ainda assim, ele foi esmagado pelas minhas iniquidades. Pergunta para nós terminarmos: qual é o seu hematoma? Qual é a sua inclinação? Qual é a sua tendência? Eu quero te falar, qualquer que seja a tua inclinação, a sua propensão, e é aí que o inimigo ataca, quando ele conhece a nossa tendência, quando ele conhece as nossas inclinações, ele ataca, ele diz: ei, o que você está fazendo? Você vai levantar a mão? Ei, você vai ceiar? Você vai evangelizar agora? Eu conheço a tua inclinação, rapaz. Eu conheço. Você é propenso a mentir. Você é propenso a enganar. Você é propenso a começar a namorar moças e não concluir com elas. Você tem essa propensão. Você tem uma inclinação. Você é violento. Se pisar no teu pé, você não leva desaforo para casa. Essa é a tua inclinação. E o diabo diz: eu te conheço. Não vem dar uma de santo aqui não. E alguns, por ouvirem ele, vão embora. E quando nós alcançamos, eles dizem: isso não é para mim.
Eu sou falho demais. Eu erro demais. Eu tenho tendência nisso. Eu não vou conseguir. O céu é muito difícil. É difícil ser crente. Alguns pensam assim. Mas Deus, nesta noite, pergunta: qual o seu hematoma? Um vício? O alcoolismo? Qual o seu hematoma? E eu termino aqui. Tenho uma mensagem para você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Sofreu hematomas pela nossa iniquidade. Finalmente, Paulo diz: a minha resolução é não somente completar a minha missão, não somente consagrar-me, mas dedicar o meu ministério e a minha vida a Ele. Porque Ele já levou sobre si os nossos pecados. Ele já levou essa sua iniquidade, a minha iniquidade. Pergunta: qual é o meu hematoma? Qual é o teu hematoma? Qual é a tua inclinação? É mentir para o seu pai? É mentir para o seu líder? Qual é o seu hematoma? E se você ouvir o diabo, ele vai dizer: você não pode, você não tem condição, você não vem dar uma de santo aqui não. É isso que o diabo diz. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você nesta noite é que o Senhor Jesus já levou transgressão, iniquidade. Ele já tomou sobre si, já se fez maldito. E hoje, a pergunta é: qual o seu hematoma? Não. A pergunta fica: qual? A quem você vai dar ouvido? Ao diabo, que conhece as tuas tendências, que conhece as tuas fraquezas, ou ao Espírito Santo que nesta noite diz: Ele, Jesus, já levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Há uma canção que nós vamos cantar agora e que nos leva a orar e agradecer a Deus, porque o diabo pode nos acusar, mas a minha resposta para ele é: verdadeiramente, essa inclinação o Senhor Jesus já levou, essa transgressão o Senhor Jesus já apagou. Agora eu sou tratado, curado, liberto. Aonde? No divã do psicanalista? Aonde? Procurando um amigo que não confessa Jesus, para desabafar e depois ele dizer para mim: vamos tomar uma para esquecer? Vamos tomar um pico para esquecer? Vamos cheirar um pó para esquecer? Não. Eu faço parte da igreja. E Deus está dizendo que é aqui que eu serei curado, liberto, restaurado, santificado, lavado, purificado. É diante da igreja que o Senhor nos trata. É diante da igreja que o Senhor nos usa. E o Senhor quer te usar para curar, para libertar, para sarar muitas vidas. Quem recebe esta palavra nesta noite, diga glória a Deus. Quinta-feira eu fui num FAP e no final estava tomando um lanche com o irmão João, o evangelista João. E ele disse assim: pastor, aquele dia do avivamento que nós tivemos, do encontro pentecostal, foi tão poderoso aqueles dias, eu fui tão tratado. Mas houve uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma dificuldade terrível na coluna, dores imensas, terríveis há muitos e muitos anos. E naquela santa ceia, na hora que foi distribuído o cálice, uma irmã ficou de pé e o Senhor disse: não, senta. Não, hoje vocês não vão ficar de pé. O Senhor disse: só devem ficar de pé os que estão enfermos.
quando o Senhor falou aquilo, eu disse: hoje eu vou ser curado. E aí eu me coloquei de pé. E eu disse: hoje o Senhor vai me libertar. E disse: pastor, para a glória de Deus, naquela manhã eu fui curado. Nunca mais. Hoje eu posso brincar. Quando meu filho me chamava: pai, cavalinho, eu já sabia que ia ficar com dores, maiores dores. Hoje eu posso brincar com o meu filho: eu fui curado. Deus quer isso para nós. Ele quer te usar. Você crê nisso? Por isso nós vamos louvar com essa canção. Fique de pé, por favor. Louvemos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Vamos declarar. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Bem forte, vamos adorar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou. E perdido estou sem ti. Eu nada sou, Senhor. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. perdido estou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou. Eu nada sou sem ti. Oh, meu Deus. Perdido estou sem ti.
Levante a sua mão para nós orarmos. Antes de você levantar a mão, esta oração é uma oração que nós vamos fazer assim. Só um minutinho, querido, para Deus nos usar. Amém. Temos as nossas transgressões, lutamos diariamente, todo dia, quando acordamos, quem está diante de nós? A velha natureza. E ela diz: psiu, dormiu bem? Você não quer conversa com ela de manhã. Mas ela fala, durante o dia a gente conversa. E situações vão acontecendo, e ela vai tentando. Temos os nossos hematomas, aquelas inclinações. Deus sabe. Mas eu vim aqui nesta noite, como servo, como ministro que sou, para dizer a você: Deus quer usar a sua vida. Deus pode usar a sua vida. Nada impede de Deus usar a minha e a sua vida. Cada vez que eu fico mais experiente, ando mais com Deus, eu sei que nada pode impedir de Deus usar a minha vida. Você crê nisso? E eu quero nesta noite orar por você, para que Deus levante lideranças, para que Deus levante aqui pastores, missionários, líderes, que Deus levante aqui discípulos, que Deus realmente levante aqui servos e ministros, no meio de uma congregação tão grande. Quantos estamos aqui? E se o teu coração está dizendo: sou eu, Senhor, eu quero realmente, não apenas dar uma parte a Deus, mas eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Então agora nós vamos orar. Eu não vou te convidar aqui à frente, que Deus já está vendo você. Deus está vendo seu coraçãozinho queimar. Foi o que aconteceu comigo aos 17 anos, quando veio uma palavra, e o meu coração começou a arder. Eu disse: eu não quero outra vida, eu quero servir a Deus, eu quero cuidar da igreja, eu quero servir aos meus irmãos. E eu já vou fazer 30 anos de ministério. Deus, nesta noite, tem isso para você, moça, tem isso para você, rapaz. Por isso não fique preocupado com o namorado, com o teu futuro no trabalho. Estude, faça o que você tem que fazer, mas lembre, Deus está no controle. Posso orar por você nesta noite? Você pode curvar a sua cabeça agora, por favor. Deus, meu Pai, desde quando recebi o convite do Teu Espírito através da vida do pastor Luciano, eu desejei estar aqui. Eu estou aqui, ó Deus, por inteiro. Eu estou aqui hoje porque o Senhor, pela misericórdia e bondade, me colocou. E agora, Senhor, eu quero pedir, e faço no nome de Jesus, eu peço. Senhor, está vendo esse moço? Está vendo essa moça? Senhor, está vendo esse irmão? Está vendo essa irmã? Senhor, Tu disse a Samuel que não vê como vê o homem, Tu vê o coração. Senhor, olha o coração desse rapaz, olha o coração dessa moça. Senhor, Ele está dizendo que Ele quer permanecer no palco onde foi colocado, e quer que o mundo olhe para Ele e veja como um servo remador, como alguém que cuida da tua obra, da tua casa. Ele quer, Senhor, te obedecer, Ele quer te servir com todo ardor, com todo empenho. Por isso Ele está dizendo: Senhor, agora, a minha vida eu te dou,
sem reservas. Senhor, se lembra quando isso aconteceu comigo? Há 30 anos, eu orei assim. E o que é maravilhoso, Senhor, Tu me recebeu. E eu não sou melhor do que esses irmãos que estão dizendo isso agora, no íntimo, lá no fundo. Eles estão dizendo: Senhor, eu abaixo a guarda, não vou resistir mais, eu vou obedecer o Teu chamado. E eles estão dizendo, como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me, eu estou pronto, estou rompendo nesta noite, abrindo mão daquilo que o diabo diz, para ficar com aquilo que o Teu Espírito tem dito ao meu coração. O Senhor já me libertou das inclinações, das paixões, das tendências, das transgressões. As feridas já foram cicatrizadas. Eu vou Te servir. Eles estão dizendo isso. Essa moça está dizendo isso agora, Senhor. Esse rapaz está dizendo isso agora. E o Senhor está tomando nota. Está sendo feita aqui alianças. Alianças para a eternidade. Senhor, Tu vai levantar aqui uma poderosa liderança. Senhor, Tu vai fortalecer esta liderança. Essa liderança será totalmente, ó Deus, entregue a Ti. Vão renunciar, Senhor. Vão se depositar, vão se lançar em Ti. Assim como a criança se lança, ó Deus, sem restrição, no colo do Pai. Os Teus filhos estão fazendo isso hoje. E como Teu ministro, como Teu servo, eu agora declaro, em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu abençoo aqui os discipuladores. Eu abençoo aqui os pastores. Eu abençoo aqui os missionários. Eu abençoo aqui os servos. Eu abençoo aqui os mordomos. Eu abençoo aqui homens e mulheres que nesta noite estão se entregando completamente ao Senhor. E da mesma forma que aos 17 anos eu me entreguei, Senhor, e o Senhor supriu todas as minhas necessidades até hoje. Senhor, eu sei que o Senhor suprirá. O Senhor dará família aos que são solteiros. O Senhor dará filhos aos que desejarem. O Senhor prosperará sobre a terra esta geração. Eu, em nome de Jesus, vos abençoo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está feito. O que está ligado no céu, está ligado na terra. Vamos aplaudir ao Senhor.